abrirem suas Bíblias lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, nós vamos ler do 1 até o 6, Jeremias 18, do 1 até o 6, e nessa noite eu gostaria de usar a versão revista e corrigida, RC, revista e corrigida, eu creio que tem aí também. Ela fala um pouquinho mais claramente sobre aquilo que eu quero tratar nesta noite, amém? Peço a você, antes de nós entrarmos na palavra, que gentilmente abra o seu coração para Deus, permita que o Espírito Santo, Ele acesse ao seu coração, assim como Ele acessou ao meu coração enquanto Ele ministrava comigo essa palavra. Queridos, nós precisamos entender a dimensão de tudo isso. A Bíblia fala sobre um homem chamado Zaqueu, e a Bíblia diz que esse homem, ele ficou sabendo que Jesus estaria passando por ali, próximo a ele, e esse homem, ele toma uma decisão. Ele decide chamar a atenção de Jesus para ele. Ele decide mudar a história dele a partir daquele encontro com Jesus. Ele sabia dos desafios que ele iria enfrentar para chamar a atenção de Jesus. Ele sabia das barreiras que ele precisaria transpassar para chamar a atenção de Jesus. Mas ele decidiu chamar a atenção de Jesus. E após ele fazer tudo isso, a Bíblia diz que Jesus, ele olha para cima e ele diz: Zaqueu, desce dessa árvore, que convém eu jantar na sua casa hoje. A Bíblia também nos diz acerca de uma mulher que há 12 anos sofria por hemorragia, de um fluxo de sangue, e essa mulher já havia procurado inúmeras maneiras de se tratar, de buscar uma cura para aquela enfermidade, mas ela não encontrou nos homens essa cura, e essa mulher, ela ficou sabendo que Jesus estaria também passando em um certo lugar, e a Bíblia diz que essa mulher, mesmo enferma, totalmente limitada, com muitas dificuldades, diante de uma multidão de pessoas, porque Jesus estava ao redor de uma multidão de pessoas, essa mulher, ela vai se arrastando pelo chão, em busca de tocar no manto de Jesus, e essa mulher então, ela passa por tudo isso e toca no manto de Jesus, e ao tocar no manto, na barra do manto de Jesus, essa mulher, ela é curada desse fluxo de sangue. E por que é que eu estou dizendo isso para você? Porque pode ser que hoje seja o seu dia. Uma coisa eu te garanto, Jesus, ele não está passando por aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele é o mesmo, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E Ele quer muito me curar, Ele quer muito te curar, Ele quer muito transformar a minha vida e transformar a sua vida. Ele quer, o maior desejo de Jesus é fazer esse grande milagre, a transformação, a conversão genuína das nossas vidas, a salvação eterna. Este é o maior milagre que Jesus, Ele quer fazer nas nossas vidas, nos salvar, mas para isso, eu e você, nós precisamos tomar uma decisão, em meio a uma multidão, ou em meio a poucas pessoas que seja, eu preciso decidir chamar a atenção de Jesus para a minha vida. Eu preciso decidir chamar Jesus para tocar na minha vida. Isso independente de qualquer um que está aqui. Eu preciso fazer isso, porque Jesus espera isso de mim e de você. E nesta noite eu peço a você, tome uma decisão. Jesus está aqui com os braços abertos, esperando para me abençoar e te abençoar,
para fazer um milagre sobrenatural na minha vida e na sua vida. Mas eu e você precisamos fazer que esta noite seja uma noite diferente na minha e na sua vida. Este não pode ser mais um culto como todos os outros. Este não pode ser mais um sábado como todos os outros. Este precisa ser o sábado que você vai sair aí fora, como aquela mulher samaritana, contando para todas as pessoas: eu me encontrei com Jesus e Ele mudou a minha história. E eu quero levar você até Ele, porque Ele pode mudar também a sua história. Amém, querido? Receba desta palavra, abra o seu coração, escancare o seu coração para Deus. Não viva dentro de um ambiente religioso. Como eu disse esses dias atrás, chegou a hora de nós abrirmos o espelho. O espelho foi aberto aqui, e o espelho serve para que eu e você possamos olhar para a nossa vida, e que nesta noite, ao lermos este espelho, nós possamos encontrar muitas coisas que precisam ser trabalhadas na nossa vida, e cada uma delas nós tenhamos fé, coragem para mudarmos. Amém? Glória a Deus. Jeremias 18, do 1 até o 6, deixa eu arredondar meu relógio aqui, glória a Deus. Ele diz assim, a palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce para a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Eu desci para a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui, amém? Por gentileza, feche os teus olhos. Você que está me ouvindo em casa, por favor, feche os teus olhos também. Entre nesse ambiente da presença de Deus. Querido Deus, nós somos tão gratos ao Senhor pela Tua palavra. Querido Deus, nós somos tão gratos ao Senhor por termos a liberdade de fazer o que estávamos fazendo aqui agora, que é adorar e exaltar o Teu nome com liberdade, Pai. Senhor, como é bom entoarmos cânticos ao Senhor, como é bom exaltarmos o Teu nome, como é bom engrandecermos o Teu nome, como é bom como igreja, comunidade, juntos, unidos, Pai, podermos engrandecer aquele que é digno de toda honra e de toda glória. E nós queremos agora, Pai, pedir ao Senhor que venha falar conosco através da Tua palavra. Senhor, fala conosco, nos instrua, nos ajude, Pai, a compreendermos coisas, nos ajude a nos libertarmos de coisas, nos ajude a encontrarmos o caminho, Senhor, que nós precisamos trilhar, que nós precisamos andar. Nesta noite, destrua tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo tentou colocar nas nossas vidas, para de alguma forma nos destruir, nos desanimar, nos enfraquecer, Pai. Nesta noite, que o poder da Tua palavra destrua tudo isso, e esse homem e essa mulher saia deste lugar, avivado, com a vida do Senhor sobre ele, Deus, com o fogo do Teu Espírito, incendiando o coração dele e dela. Eu oro nesta noite, para que essas palavras, elas entrem no coração deste homem e desta mulher, que o fogo do Teu Espírito, Pai, incendeie o coração deste homem e desta mulher, a ponto deles saírem daqui, incendiados pelo Teu Espírito Santo, Pai. E jamais, Deus, em tempo algum, eles voltem novamente a este lugar de tristeza, desânimo, dor e preocupação,
porque o teu Espírito, Pai, os fará viver tudo que o Senhor tem para eles. Espírito Santo, segure na minha mão e me conduza pelo caminho que eu devo andar. Eu não tenho capacidade alguma para isso, mas o Senhor tem. Que eu consiga, com muita humildade e simplicidade, tirar de dentro do meu coração e entregar para a tua igreja aquilo que o Senhor colocou aqui dentro. Que o seu Espírito, Pai, possa traduzir com muita simplicidade a cada um dos teus filhos as palavras que serão ditas neste lugar, nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Eu estava aqui olhando, o Silvio ministrando a palavra, e eu estava quinta-feira em Votorantim, olhando o Arnaldo ministrando a palavra, e eu venho observando esses homens de Deus, César, William, Silvano, pregando a palavra, e o meu coração ele se enche de alegria, porque eu não tenho dúvidas que daqui a pouco tempo, esses homens estarão voando muito longe, muito adiante, e eu ficarei certamente sentado aqui no banquinho, assistindo a eles vivendo o propósito de Deus, a ousadia com a qual eles estavam pregando, e eu disse: meu Deus, obrigado, Senhor, obrigado por estar aqui e poder ver isso, poder presenciar isso, e eu fico tão grato a Deus por isso, porque eu sei que é só o começo de tudo aquilo que Deus tem ainda para fazer. Nós estamos só na primeira etapa, no início de algo muito grande que Deus irá fazer no nosso meio. Queridos, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Deus, ele pega esse homem, esse profeta Jeremias, e ele leva esse profeta Jeremias até a casa do oleiro, para que esse homem aprenda uma lição com Deus. O objetivo de Deus com esse profeta Jeremias era levá-lo até a casa do oleiro, e ali na casa do oleiro, então ele pudesse ensinar uma lição para esse homem. E eu creio que nesta noite, o que Deus quer fazer é a mesma coisa comigo e com você. Ele nos trouxe até aqui com o propósito de nos ensinar nesta noite uma lição, amém? E hoje eu quero falar com você sobre vasos de honra. Diga: vasos de honra. Diga assim: eu sou um vaso de honra. Diga de novo: eu sou um vaso de honra. Isso, eu quero falar sobre isso. Eu anotei algumas coisas aqui nesta noite que eu quero levar você a refletir comigo. E antes de nós entrarmos na palavra, eu quero destacar 3 personagens que eu vejo que eu e você precisamos entender dentro desse texto, que eu vejo que são personagens muito importantes e que nós temos que estar atentos a eles. O primeiro personagem é a casa do oleiro. A casa do oleiro. Queridos, a casa do oleiro era o lugar aonde o oleiro preparava os vasos. A casa do oleiro era o lugar onde o oleiro, ele construía os vasos. E quando nós trazemos para os nossos dias de hoje, a casa do oleiro nada mais é do que a igreja do Senhor. É na igreja do Senhor que o oleiro constrói os vasos. É na igreja que o oleiro, ele edifica os vasos. É na igreja. E eu e você precisamos ter claramente esse entendimento, porque nos últimos tempos, uma das coisas que mais estão sendo ditas aí fora e afirmadas aí fora, é que eu e você podemos sim servir a Deus longe da igreja. Nós não precisamos de uma igreja para servirmos a Deus. Nós podemos servir a Deus na nossa casa. Eu posso cultuar a Deus na minha casa, eu, a minha esposa e o meu filho. É verdade, queridos. Eu posso mesmo fazer um culto na minha casa. Eu posso mesmo me juntar com alguns irmãos e fazermos um culto na casa desse irmão.
mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso não substitui a casa do oleiro. E eu e você temos que ter esse entendimento. É necessário. Deus está dizendo para mim e para você hoje, através de uma palavra profética: meu filho, eu e você e eu, precisamos estar na casa do oleiro. É na minha casa que eu vou trabalhar na sua vida, é na minha casa que eu vou edificar a sua vida. Então não troque a igreja por nada. Não deixe de estar na igreja, não deixe de vir à casa de Deus. Isso é muito importante. Amém? Um segundo personagem que esse texto nos traz é o oleiro. O oleiro era aquele homem que com as mãos dele, ele fazia a obra de arte. Ele construía, ele edificava aquele vaso. O oleiro nada mais é do que esse homem. E quando nós olhamos para esse oleiro, e nós trazemos para cá, para dentro da casa de Deus, quem é o oleiro, querido? Diga Deus. Deus é o oleiro. E eu e você precisamos estar na casa do oleiro, para que o oleiro com as mãos dele nos edifique. Precisa que você esteja aqui, para que ele trabalhe, para que ele edifique na sua vida. E um terceiro personagem, o barro. O barro somos nós, queridos. O barro sou eu, o barro é você. E acredite você ou não, existem muitas espécies de barro, mas poucas delas são úteis para se fazer um vaso. Você vai ver muitos tipos de barro, mas poucos desses barros são úteis para se fazer um vaso. Então eu e você precisamos estar atentos para isso. E Deus então fala com esse homem. Deus então no versículo 1, Deus fala com esse homem. Deus chama a atenção desse homem. E no versículo 2, ele dá algumas direções para esse homem. Vamos voltar lá. Ele diz assim: levanta-te e desce para a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Aqui, queridos, eu vejo que existem três coisas que Deus está falando com esse homem, e que Deus precisa falar comigo e com você nesta noite. Ou pelo menos Deus falou comigo sobre elas. A primeira delas é: levanta-te. Diga, levanta-te. Olha o que Deus fala para esse profeta: levanta-te. E o que significa esse levanta-te? Esse levanta-te significa desperta, homem de Deus. Esse levanta significa tome uma posição. Saia do lugar que você está. Faça alguma coisa, mas não continue parado aonde você está. E meu irmão, muitos de nós, queridos, temos essa dificuldade. Estamos sentados, estamos paralisados. Nós estamos nos cultos, ouvimos a palavra de Deus, mas a única coisa que nós fazemos é continuar sentado no mesmo lugar. Não nos levantamos, parece que a palavra fala com todo mundo, mas não fala comigo. Eu não desperto, eu não acordo. Há dias atrás eu estava conversando com uma família, e eles estavam dizendo para mim: pastor, você disse algo que deixou meu filho em crise. E ele chegou em casa em crise, pastor. E ele entrou dentro de um quarto e começou a orar. E ele estava em crise, porque as coisas estavam erradas na vida dele, e ele lutando com ele mesmo, e ele em crise. E isso eu estou falando num sábado já, muito tarde da noite. E quando eu ouvi isso, queridos,
eu disse para o casal, assim deveríamos eu e você sairmos de todos os cultos, em crise, a ponto de alguém perguntar para você o que está acontecendo, e você chorando, olhar e dizer assim, está tudo errado na minha vida, e tem que mudar. Mas a impressão que eu tenho, queridos, é que nós saímos de um culto, tranquilos, sossegados, e a impressão que me dá é que a palavra nem era para mim, mas talvez era para o meu irmão que estava sentado do meu lado, e eu estou tranquilo e bem, e eu vou voltar e seguir a minha jornada. Meu irmão, se a palavra não gera crise, se a palavra não gera um despertar em mim e você, mudança de caminho, conversão, é mudar o rumo que eu estou andando. Quando eu estou me convertendo, eu estava indo para lá e eu converto esse caminho para cá. Eu mudo a minha postura, eu mudo as minhas atitudes, as coisas mudam na minha casa, as coisas mudam no meu trabalho, as coisas mudam na minha família, no meu cotidiano, em tudo, as coisas mudam, porque eu despertei, eu decidi me levantar, eu decidi andar, eu não quero mais ficar sentado. E é isso que Deus está dizendo para nós, levanta-te. Querido, se eu creio na palavra de Deus, eu preciso me levantar. Um dia eu estava sentado como você em um lugar, no meio de um monte de pessoas, e Deus diz para mim, levanta-te. E eu disse, eu creio. E Ele disse, então levanta-te. E naquele dia que eu me levantei, a minha vida foi transformada, a minha vida foi mudada, e nunca mais a minha vida voltou a ser como ela era antes. Meu irmão, não tem como, querido. Muitos de nós dizemos que cremos no Senhor, mas não agimos. Tiago diz que uma fé sem obra é morta. Uma fé que não vem acompanhada de obras, ela é morta, meu irmão. Não adianta você dizer que ama a Deus, se você não faz nada para demonstrar esse amor por Deus. Não adianta você dizer que crê em Deus, se Deus está dizendo para você nesta noite, se levanta, mas você continua sentado, olhando para os irmãos do lado, e é como se você pegasse a sua pazinha e fizesse assim, ó, irmão, está falando com você, levanta aí, não é comigo. Existem pessoas, queridos, que eu conheço, que são convertidos há 40 anos dentro de uma igreja, e adivinham o que elas fazem até hoje, desde o primeiro dia que elas se converteram? Elas continuam sentadas, esquentando os bancos da igreja. Todos os sábados elas estão lá, todos os cultos elas estão lá, mas elas não se levantam, elas não saem do lugar que elas estão. Elas têm sempre uma desculpa, elas têm sempre um argumento. E nesta noite, qual é o argumento que eu vou usar? Você vai usar diante de Deus para esse levanta-te. Amém. E além dele dizer levanta-te, ele diz desce para a casa do oleiro. Ou seja, esse desce para a casa do oleiro, eu falei agora há pouco, venha para a minha casa, vem para a igreja, levanta-te e venha para a minha casa, venha para a casa do oleiro, venha para a igreja, esteja na igreja, porque é na igreja aonde você vai receber as direções para a sua vida. É na igreja aonde você vai receber as profecias, as palavras, você vai descobrir o seu propósito, o plano que Deus tem para a sua vida. E aí ele diz lá na última parte desse versículo, e lá na minha casa, aí ele fala, e lá eu farei ouvir as minhas palavras. Veja, querido, isso. E lá na igreja eu farei você ouvir as minhas palavras. Olha a importância de nós estarmos na igreja. Olha a importância de nós estarmos na casa de Deus. Agora, escute bem isso que eu vou dizer para você, porque é muito importante você entender isso.
Existem várias maneiras de Deus falar conosco. Existem algumas maneiras de Deus falar conosco. E eu separei 3 aqui. 3 maneiras de Deus falar conosco também. Uma das maneiras de Deus falar conosco, que é a que a mais nós temos o costume, é através da palavra, disso que está acontecendo aqui agora, da palavra pregada, da palavra ministrada. Essa é uma maneira. E quando eu estou na igreja, então através da palavra que está sendo ministrada ali, eu estou sendo ministrado e ouvindo aquilo que Deus está falando. Mas existe uma outra forma também que Deus usa muito para falar com o povo dele. E é através da adoração, querido. Às vezes você vem num culto e uma canção que foi ministrada naquele culto foi o suficiente para Deus falar com você naquela noite. Tudo o que Ele precisava falar com você. Agora, se você estiver na sua casa, como vai acontecer isso? Quantas pessoas, irmãos, eu escuto, porque a gente vai conversando com um, com o outro. Algumas pessoas dizem assim para mim: pastor, Deus, eu gosto muito do momento do louvor, né? Porque é na hora do momento do louvor que eu sinto ali a presença de Deus, o tocar de Deus, o agir de Deus. E é verdade. Outras pessoas dizem: não, eu gosto muito do momento da palavra. E existe uma outra forma de Deus falar comigo e com você. É através de um abraço de um irmão, de um simples abraço de um irmão. É uma outra forma de Deus falar com você. Às vezes nós passamos uma semana inteira sofrendo, chorando. Nós passamos uma semana inteira de lutas. E nós chegamos na casa de Deus e nós encontramos um irmão e recebemos dele um abraço forte, um abraço do próprio Cristo. E muitas das vezes, nós aqui, pelo menos alguns de nós, né, nós temos o hábito de beijar a face do outro homem, né? Aqui agora já virou até palhaçada isso, né? Agora já, antigamente era uma dificuldade de beijar, agora beija a face, o pescoço, a testa, a orelha, vai beijando tudo, né? O negócio hoje extrapolou, mas tudo bem, glória a Deus. Mas a gente tem esse hábito, né? Eu gosto disso. E como é gostoso às vezes você receber esse abraço bem apertado, e às vezes você ouvir ali no seu ouvido: eu amo você, você é muito importante para mim. Não precisava nem do culto mais, já era o suficiente, era o próprio Deus fazendo ali a obra. Então você entende, meu irmão, que é muito importante eu e você estarmos na casa de Deus. É isso que Deus está falando ali. Se levante e desça a minha casa, e na minha casa eu vou falar com você e você vai ouvir as minhas palavras. E talvez o abraço de alguém seja as palavras de Deus para você naquela noite, e fale muito mais do que eu aqui esse tempo todo falando. Amém, querido? Por isso que eu e você não podemos abrir mão de estarmos na casa do oleiro. Por isso que eu e você não podemos deixar de vir à casa do oleiro. Às vezes é você que vai ser abençoado com um abraço, mas às vezes é você que vai abençoar alguém com um abraço. Às vezes você vai estar num culto e a palavra que vai falar com você, mas às vezes é o louvor. O importante é que você esteja nesse ambiente onde a presença de Deus e o poder de Deus está. Por isso que muitas vezes eu chamo a atenção dos irmãos. Os cultos online, eles são importantes? Muito. É uma ferramenta de evangelismo. Mas jamais o culto online, ele substitui o que acontece aqui dentro dessas 4 paredes. O ambiente, a unção, a presença de Deus, não tem como chegar. Por isso que nós precisamos nos organizar para sempre estarmos na casa do Senhor. Amém? Mas eu quero falar um pouquinho também com você nessa noite sobre o processo do vaso, o processo de trabalho desse oleiro. Querido, o barro, ele não tem valor nenhum. Diga, o barro não tem valor nenhum.
ele só passa a ter valor quando ele passa pelas mãos de um oleiro. Qualquer barro que você encontrar aí fora, ele não tem valor nenhum. Ele só passará a ter valor quando ele cai nas mãos de um oleiro. Quando ele cai nas mãos de um oleiro, ele começa a ter valor. Ele começa a ter valor. Amém? Agora, para isso acontecer, existe um processo. Diga processo. Isso. Existe um processo, que é o processo da construção ou da transformação desse barro. E eu quero bater um pouquinho nessa tecla com você nesta noite. Vamos voltar lá para Jeremias 18, no versículo 3 e o 4. Ele diz assim: e desci para a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Como é esse processo? Como funciona esse processo, queridos? Então, primeira coisa, vamos pegar um oleiro que vai fazer um vaso. A primeira coisa que o oleiro faz, ele pega o barro, e ele precisa retirar desse barro todas as impurezas que há nesse barro. E por que o oleiro, ele tira todas as impurezas que há nesse barro? Porque são essas impurezas que vão atrapalhar o oleiro na hora dele dar o formato para esse vaso. Veja, se ele pegar um barro cheio de pedra, cheio de pau, e ele deixar essas pedras e esses pedacinhos de pau no meio desse barro, a hora que ele começar a moldar aquele vaso, e a hora que as mãos dele bater naquela pedra, que tipo de vaso vai ter ali? Todo deformado. Então é importante que ele tire toda essa impureza desse barro. E querido, eu e você somos o quê? Diga barro. Barro. E se eu e você queremos viver esse processo, eu acho muito interessante isso. Existe uma canção que, se eu cantar ela aqui agora, eu diria que 90% de nós já conhecemos de cor e salteado. Ela diz assim, ó: eu quero ser, vamos lá, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Não é lindo, queridos? Mas você já prestou atenção no que você fala quando você canta essa canção? No poder que há nas palavras que você professa? Quebra a minha vida e faça ela de novo, se necessário for, Deus. Esse é o processo, meu irmão. Nós cantamos, nós queremos mesmo. Será que nós estamos dispostos a isso? A permitir que Deus tire de nós todas as impurezas? Porque o processo começa por tirar as impurezas. Eu e você precisamos estar limpos. Ou seja, as tranqueiras que eu e você trazemos do mundo, os pecados, os delitos, as deformidades, aquilo que nós carregamos na nossa vida, quando nós chegamos a Cristo, essas coisas vão precisar sair da nossa vida. E quantos de nós permitimos que o oleiro tire isso das nossas vidas? Veja, meu irmão,
Se não houver uma limpeza, uma purificação, não há como continuar com o processo da construção do vaso. Talvez seja por isso que eu e você ainda não fomos edificados, porque Deus ainda está tentando tirar de mim e de você impurezas grossas que estão na minha e na sua vida. Pecados que eu e você carregamos, que ainda não conseguimos nos libertar dele. Mágoas, ódio, raiva no nosso coração, rancor de pessoas. Meu irmão, isso é muito sério. Eu orava a Deus hoje aqui, enquanto nós estávamos nos preparando para o ensaio do louvor, e eu dizia isso para Deus. Meu irmão, se tem uma coisa que destrói a sua sintonia com Deus, é aquilo que você traz no seu coração, que não é de Deus. Ódio no seu coração quebra a sua sintonia com Deus. Rancor, mágoa no seu coração, ela quebra a sua sintonia. Ira, ela quebra a sua sintonia, porque Deus não vai se comunicar com quem está com o coração irado. Então são coisas que nós precisamos entender. E a minha pergunta para você nessa noite é: já saíram todas as impurezas, as pedras, os pedaços de madeira, de pau, de sujeira que estão em mim e em você, que somos barro? Uma segunda coisa, depois que o oleiro retira todas essas sujeiras, essas impurezas daquele barro, querido, o oleiro pega essa porção de barro e ele joga essa porção de barro no chão. E ele começa a pisar esse barro. Ele começa a umedecer esse barro e ele começa a pisar nesse barro, amassar esse barro, para que esse barro, através dessas pisaduras, ele possa ir amolecendo. Diga, amolecendo. E qual é o propósito disso? Fazer com que esse barro chegue a um ponto de se tornar moldável. Diga, moldável. Isso. Assim, queridos, se você for pensar no vinho, no processo do vinho, é a mesma coisa. Você precisa pegar a uva e colocar ela num lugar, e aí você, pelo menos na minha época, né, eu vi a minha avó, meu avô fazer isso, até meu pai, minha mãe, meus tios, né? Jogava a uva dentro de um tambor, lavava os dois pés, dava um grau, né? Aquelas unhas cheias de craca, né? Isso é loucura, irmão, mas tudo bem. Entrava dentro do tambor e tome ele pisar. Aí um saía e falava, eu estou cansado já. Aí entrava o outro, dava uma lavada no pé. E vai. Fica ali umas 3, 4 horas. Vai revezando. E quem mora na roça, tem uns calcanhares tudo rachados assim, sabe, irmão? Aqueles calcanharzão meio rachado, aquela coisa maravilhosa, né? E tá. Depois de umas 3 horas, aí vai peneirar ali, aí você vai tirar, vai extrair, né? Aquele suco, para você levar ele para um processo de fermentação. Mas antes, ele precisou passar por um processo de esmagamento. Assim o barro, queridos, ele também precisa passar por um processo de ser amassado, para que ele possa amolecer e se tornar moldável. Por que ele tem que se tornar moldável? Para que ele não ofereça nenhum tipo de resistência para o oleiro. Quando o oleiro pega esse barro na mão, ele vai moldando ele, formatando ele, sem nenhuma resistência. Por quê? Porque ele é moldável. Querido, eu e você precisamos ser barro moldável nas mãos do Senhor. E talvez muitos de nós, hoje, Deus jogou no chão, botou uma caixa d'água de 2.000 litros de água e está lá. Tem hora que Deus faz assim, ó, e está duro. E Deus está pisando, 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 e Deus está pisando. E adivinha, meu irmão, é como se nada acontecesse, o barro continua duro. Meu irmão, enquanto você oferecer resistência para Deus, Deus não molda,
Deus não constrói um vaso na sua vida. E quantos de nós oferecemos resistência, queridos? Quantos de nós oferecemos essa resistência? Meu irmão, quantos de nós somos duros e põe água, e Deus bota água, e Deus pisoteia, e pisoteia mais um pouco, e quando vê, duro ainda. Perdoou? Não consegui perdoar, pastor. Se eu pudesse, eu matava. Pega o barro de novo, pá no chão, e tome-lhe pisada. Meu irmão, talvez seja essa a resposta que você veio buscar nessa noite. Porque a vida de alguns andam tão bem e a minha não sai do lugar. É porque você ainda não deixou Deus te amolecer. E se você não deixar, querido, não vai sair do lugar. Eu posso ouvir um amém aí? Mais forte, amém. Oh glória. Eu creio que nessa noite muitos aqui se tornarão barros moldáveis, a ponto de Deus pegar na mão e dar o formato que Ele quer. Depois que o oleiro amolece esse barro, depois que ele deixa esse barro moldável, depois que esse barro ele não oferece nenhuma resistência para esse oleiro, aí então ele vai para um terceiro passo. Ele vai pegar essa porção de barro e ele vai levar então para a roda, que é aquele lugar que fica girando, amém? E ele coloca aquela porção de barro naquela roda, e ali com as mãos dele, ele começa a dar o formato àquele vaso. E aqui, queridos, tem algo interessante, porque essa é a parte mais dolorosa do processo. Dar formato ao vaso é a parte mais dolorosa do processo. E por que é a parte mais dolorosa do processo? Porque é aqui que muitos de nós vamos começar a tomar forma, e a hora que estiver quase pronto, oferecer uma resistência, o que acontece? Seja, quem já viu a roda do oleiro trabalhando? E ele está lá com a mão, né? E de repente o vaso começa a fazer... Isso, aí ele volta de novo, amassa tudo de novo, e começa do zero novamente. Ah, meu irmão, e toda vez, olha que interessante isso, Deus estava falando comigo sobre isso. Toda vez que o oleiro, ele vai trabalhar nesse vaso, ele molha a mão na água. Ele vai lá, ele molha a mão na água e ele coloca essas mãos naquele barro. E essa água, querido, Deus estava falando comigo sobre a representação dessa água. Deus falou para mim assim: essa água, filho, ela representa a limpeza. Todas as vezes em que eu estou formando um vaso, todas as vezes em que eu estou cuidando de uma vida, é necessário que eu lave as minhas mãos, porque a água, ela vai limpando, ela vai lavando toda a sujeira que ainda tem nesse barro. Porque quando nós tiramos lá no primeiro processo, nós tiramos os pecados mais grossos, as madeiras, os paus, as sujeiras que são visíveis. Mas aqui, Deus está falando de coisas que já não são mais visíveis aos olhos humanos. Então, por exemplo, eu vim para Cristo, eu era ladrão, roubava, eu deixei de roubar. Eu era um drogado, eu não uso mais drogas. Eu era um adúltero, mas hoje eu sou um homem de Deus. São pecados grosseiros, mas e aqueles pecadinhos que eu e você carregamos no nosso bolso, que só eu, você, Deus e o diabo sabe, ou melhor, eu, Deus e o diabo sabe. E esses, quando é que eles vão ser lavados? É nesse momento que Deus está nos formando. Com essa água Ele vai nos limpando, Ele vai nos purificando, Ele vai nos lavando de tudo isso. A água aqui também representa a purificação. A água aqui também representa o novo nascimento. Um novo nascimento. Quando nós olhamos para a água e nós pensamos na água, nós lembramos do batismo. E o batismo simboliza um novo nascimento. E o que Deus mais tocou no meu coração sobre a água, Ele diz que a água também representa fertilidade. E eu disse para Deus: por que fertilidade, Senhor?
E ele diz para mim: quando você é lavado e purificado, você é alguém que se torna fértil. E você, por onde você passar, você começa a reproduzir com intensidade. E reproduzir o que, meu irmão? Vidas, almas para Cristo. Tem um ditado que diz aí fora que ovelha sadia sempre dá cria. Ovelha sadia sempre dá cria. Então, quando eu estou fértil, eu estou sempre produzindo vidas e mais vidas para o Senhor. Há um escritor chamado Tozer, e ele diz em seu livro algo, e ele fala assim, ele destaca no livro que ele escreveu, e ele fala assim: se o barro não se entregar totalmente ao oleiro, nada ele pode fazer. Diga assim: se o barro não se entregar totalmente ao oleiro, nada o oleiro pode fazer. Nada, querido. Enquanto eu e você oferecermos resistência, o oleiro não pode fazer nada. Nada. E queridos, escute bem isso. O oleiro é ele quem projeta o vaso. É ele quem faz o projeto do vaso. É ele quem determina o formato do vaso. Não é o vaso, é o oleiro. E queridos, o formato que ele projetou é o formato que aquele vaso vai sair. E enquanto aquele vaso não chegar naquele formato que ele projetou, o que ele vai fazer? Desmanchar e começar de novo. Então Deus não faz um vaso de qualquer, não, esse aqui vai ser de qualquer jeito, vai assim do jeito que está, esse aqui está bom assim, eu vou deixar do jeito que está. Meu irmão, o seu formato é só seu, o meu formato é só meu. Deus me projetou com formato. Aliás, o meu formato ele projetou com a cabeça um pouco mais avantajada, não sei porquê, mas um dia eu vou perguntar para ele no céu, eu vou falar: Deus, por que o Senhor, esse vaso aqui, o Senhor, normalmente vaso é mais grande embaixo, né? O meu ele quis fazer mais avantajado em cima, não sei, mas eu vou tirar essa dúvida com ele. Mas entende, queridos, cada um de nós somos um formato, temos um formato, porque o engenheiro dos engenheiros projetou assim. E enquanto eu e você não chegarmos nesse formato, escute, ele quebra tudo e ele faz de novo. Ele quebra tudo e ele faz de novo. Quantas vezes necessário for, ele vai desmanchar e ele vai fazer de novo. Quantas vezes Deus já estava próximo de terminar a mim e a você, e nós em um determinado momento oferecemos resistência, queridos. Talvez Deus já estava nos acabamentos, nos desenhos, nos detalhes, já olhando e dizendo assim: esse vaso está quase pronto. E adivinha o que eu e você fazemos, meu irmão? Começamos a nos tornar rígidos, e na hora que o oleiro põe a mão, o que acontece com o vaso? Trinca. E ele amassa tudo de novo. E ele começa novamente. Amém? E depois que Deus forma esse vaso, depois que ele coloca o formato que ele quer para aquele vaso, ou o formato que ele projetou para aquele vaso, ele pega aquele vaso e ele vai por um quarto processo, que é o fogo. Diga fogo. Ele vai levar esse vaso para um fogo, querido, para uma alta temperatura. Ele vai expor esse vaso a uma alta temperatura, e essa alta temperatura é a última etapa desse processo. Por que ele tem que expor esse vaso a uma alta temperatura? Porque é o fogo que vai fazer com que esse vaso se torne um vaso rígido. Diga assim: é o fogo. É no fogo que um vaso se torna rígido. Diga assim: é no fogo que um vaso se torna rígido. Diga assim: é no fogo que eu vou me tornar rígido. Agora, é gostoso passar pelo fogo, querido?
Mas é necessário passar pelo fogo, meu irmão? É necessário, querido. É necessário. E aqui, queridos, o fogo é interessante, porque Deus também trouxe algumas coisas para mim sobre o fogo. E Ele fala que é necessário passar o vaso pelo fogo, porque o fogo, ele é a última etapa. E a última etapa, o fogo, ele remove toda e qualquer impureza que ainda possa existir nesse vaso. É o fogo que destrói, é o fogo que elimina, é o fogo que acaba com qualquer impureza que possa ainda haver naquele barro, que ficou naquele barro durante o processo de formação daquele vaso. O fogo aqui, ele representa também altar, sacrifício, um lugar de honra para Deus. O fogo aqui também representa transformação ou conversão. O fogo aqui também representa aquecimento, porque o crente, ele precisa ser um homem, uma mulher de Deus quente. Crente frio, meu irmão, não existe. Crente precisa ser quente, fervoroso, pegando fogo. O crente de verdade, o cristão, você solta ele no meio do braseiro, logo ele incendeia. Pega uns crentes e coloca dentro de um lugar e põe eles para começar a orar, para você ver o que acontece, dali uns 20 minutos. Você vai ver que tem uns crentes que são mais tímidos. Fica no cantinho ali, quietinho ali. Aí já chega os outros crentes que já são mais fervorosos, já chega chutando, metendo o pé, coisa e tal. Passa ali uma meia hora para você ver. Você já não consegue nem chegar mais perto, irmão. Os caras já estão dando voadora, raio de giraia dentro do lugar e orando, mordendo parede. Por quê, querido? Porque, meu irmão, o fogo é isso. O crente precisa estar e passar pelo fogo. Ele precisa ter o seu coração aquecido. O fogo aqui também, eu diria que talvez, ou melhor, é o mais importante. O fogo representa o Espírito Santo. Eu ser cheio do Espírito Santo. Por isso que eu preciso passar pelo fogo. Porque o fogo representa o Espírito Santo. E eu no fogo, eu sou cheio do Espírito Santo. O fogo, aqui também, ele representa o batismo no fogo. O batismo no fogo. João batizou com água, mas Jesus batizou com fogo. E depois que esse vaso, ele passa por esse processo do fogo, e eu e você, queridos, nós precisamos passar pelo fogo. Eu e você, nós precisamos passar por esse forno. Nós precisamos ser expostos a essas altas temperaturas. Meu irmão, às vezes nós temos cultos aqui, queridos, que eu tenho a impressão de que é como se a igreja estivesse fria. É como se a igreja, ela estivesse... Eu estava conversando com o Walter, eu fui visitar o Walter esses dias atrás, ontem, né, nós fomos visitar o Walter, e aí ele estava me contando, né, ele falou: pastor, a gente foi fazer uma visita aí com meu filho, numa igreja tal, não vamos dar nome, né, nós fomos fazer uma visita numa igreja tal, e aí ele falou assim: pastor, você me conhece, pastor, me conhece? Aí chegou lá, teve um momento do louvor, e lá, meu irmão, o negócio é extremamente rígido, não pode nem sequer levantar a mão. E o rapaz começou a ministrar, e adivinha o Walter, aleluia, os caras já começou a olhar, quase botaram ele para fora da igreja. Ai, meu irmão, ele falou: pastor, eu fiquei indignado com aquilo que eu vi, eu fui repreendido porque eu queria adorar a Deus. E eu falei para ele: o negócio é sério, rapaz, tem lugar que é assim. Mas às vezes, irmãos, a gente vem aqui, e um dia eu gostaria que você passasse por essa experiência, sabe?
Um dia eu gostaria que você pegasse o microfone e você subisse aqui nesse altar, e você ficasse aqui nesse lugar olhando para vocês que estão aí sentados e cantando, olhando para vocês, porque quem está aqui ministrando tem uma expectativa muito grande no coração, e uma das expectativas é ver a igreja sendo tomada pelo Espírito de Deus. Mas às vezes o olhar daqui para lá é um olhar assim, o olhar de vocês para quem está ministrando aqui. Como Deus vai agir, queridos? Como Deus vai trabalhar? Às vezes nós deveríamos estar, sabe, irmãos, olha, eu sempre disse isso, eu sonho com a igreja, irmão. Eu só peço, sabe, para Deus ter misericórdia assim, mas eu sonho com a igreja, de vez em quando passando uma cadeira voando, assim, ó, por cima, assim, ó, voa uma cadeira ali, só para não cair na cabeça de alguém, machucar alguém, mas eu oro por isso, sabe, Deus, faz que essa igreja endoida, saia nego correndo por tudo quanto é lado, pulando para tudo quanto é lado, virado no giraia. Irmão, o dia que isso acontecer, meu irmão, eu vou ser o primeiro a sair voando daqui, entrar no meio desse fervor. Eu oro por isso. Às vezes eu vejo algumas igrejas nos Estados Unidos, e como eles adoram a Deus, irmãos, como é gostoso. Ai, a minha vontade era estar naquele lugar, sabe? E não é porque eles cantam bem, é porque eles adoram de verdade mesmo. Eu vi alguns vídeos que a Lívia nos mostrou, lá da África. Irmãos, eles nem têm estrutura, muito menos instrumentos, e aquele pastor, ele começa a cantar uma canção, e aquele povo começa a adorar a Deus com tanta força e tanta intensidade, que Deus, queridos, ele se move no meio daquele povo. Então é necessário que eu e você sejamos expostos ao fogo, que nós sejamos batizados com fogo, que nós possamos viver aquecidos mesmo. Quem é quente incomoda quem é frio. Sabia disso? Quem é quente incomoda os frios. O Walter era um quente no meio de frios. Ele incomodou. Nós estávamos quinta-feira em Votorantim, e nós temos lá o Natanael. Ele é quente, irmãos. Ele é quente. Ele tem o jeito dele. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Oh, glória a Deus, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Oh, ele já sentou do meu lado ali, não aguentou, ele já levantou e foi lá para trás. O negócio dele é o glória a Deus, aleluia! E glória a Deus, aleluia! E tá o Arnaldo mandando ver ele, glória a Deus, aleluia! Ei! O Arnaldo lá na frente, ele lá atrás, eu falei, oh, glória! E talvez algumas pessoas sentadas falando assim, quem que vai calar a boca do irmão lá atrás? Está me incomodando. Querido, eu e você precisamos passar por esse processo do fogo. Se você ainda não passou pelo fogo, ore a Deus e fale, Senhor, eu quero ser batizado com fogo, Pai. Eu quero ver, eu quero ter visão, eu quero falar em línguas, eu quero falar profecias, eu quero ter a visão do céu, eu quero, sabe Deus, eu quero ser um homem, uma mulher de Deus tomado pelo Espírito em tudo. Eu quero viver o céu aqui na terra, Deus. Eu quero passar por esse fogo, Pai. Eu quero, aonde eu estiver, incendiar aquele lugar. Eu quero ser uma chama de Deus acesa para incendiar aonde eu entrar. Se você hoje está frio, querido, talvez seja porque você ainda não passou, você ainda não chegou nesse processo do forno como um vaso. Amém? E depois que o vaso sai do fogo, então ele está pronto. Ele se torna útil. Diga útil. Ele está pronto para ser usado, para ser utilizado. E querido, eu e você, como vasos, nós também precisamos ser úteis. Para que Deus vai fazer tudo isso comigo e com você? Para que Deus vai tirar todas as impurezas? Para que Deus vai me amassar e te amassar? Para que Deus vai passar eu e você pelo fogo? Para que Deus vai colocar um formato em mim e em você, o formato certo e tudo mais? Eu estava olhando lá em Votorantim, quinta-feira, chamou minha atenção isso.
o Arnaldo pregando, né? E às vezes eu vou pregar em Votorantim, eu não escuto aqueles glória a Deus. Então uns glória que foi dado lá quinta-feira, o negócio estava frio e o bicho suando com a testa lá, e os irmãos, glória, pá! Falei, rapaz do céu, eu pensando comigo, deixa comigo, domingão eu venho pregar aqui nesse lugar. Você vai ver o que vai virar isso aqui domingão, eu já vou entrar de voadora no peito dos irmãos, né? Pensando comigo, né? Não é, cada um tem um formato, e é isso que eu acho lindo em Deus, nem que seja um pequeno detalhe, Ele faz diferente em cada um, e cada um é vaso de honra na casa dele, cada um é útil na casa dele. Meu irmão, se você é um vaso, e Deus te esmagou, Deus te passou por todo esse processo, você tem que ser útil. Diga, eu preciso ser útil. Você tem sido um vaso útil para Deus? Você tem sido um vaso útil na casa de Deus? O que é que você tem feito? Porque um vaso sem utilidade, ele é jogado fora, querido. Se você tem um vaso na sua casa que ele não tem utilidade nenhuma, você logo pega ele e coloca no canto. E depois que você coloca ele no canto, logo ele é esquecido. E muitas das vezes ele é quebrado e até jogado fora. Então, querido, se você hoje não tem sido útil, tome cuidado para que você não seja colocado de lado. Porque um vaso que não é útil é colocado de lado. E muitas pessoas, eu volto novamente lá para o começo da palavra, levanta-te. Tem pessoas que estão sendo vasos muito úteis na casa de Deus, úteis até demais, e tem outros que estão sentados reclamando por que é que alguns estão sendo úteis e outros não. E Deus está dizendo para você nesta noite, você está pronto para ser usado? Levanta-te e se dispõe que eu vou te usar, meu filho. Levanta e se dispõe que eu vou usar. E eu quero concluir com o versículo 5 e 6. E eu quero chamar o Vitor aqui em cima, para que você vá fazendo uma base de violão para mim. Não olha com esse olho para mim. É só levanta-te. Levanta-te. Olha o olhar dele para mim, tipo, levanta-te. Aleluia. Uou! Diz assim, ó. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de você, ou de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel. Se eu trazesse para os dias de hoje, o que Deus está dizendo aqui é: não poderei eu fazer de vocês, como o oleiro faz, meus filhos e minhas filhas. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, diz o Senhor dos exércitos. Nós somos barro nas mãos do oleiro, quer você queira ou não, nós somos barro. E ainda que você ofereça resistência, Deus vai te quebrar várias e várias vezes, mas você será um vaso. Você será um vaso de honra na casa dele. Quem vai acelerar o processo, ou quem vai atrasar o processo, não é o oleiro, sou eu e você. Se nessa noite você entender isso, e você começar a se tornar um barro moldável, você verá ainda esse ano Deus fazendo de você um vaso de honra nessa casa. Feche os teus olhos. Toca bem baixinho que eu quero contar uma história. Com os teus olhos fechados, eu quero te contar uma história. E eu gostaria muito que você estivesse com os teus ouvidos atentos a essa história. Não com os teus olhos,
mas com os teus ouvidos atentos para essa história. Essa história diz assim: certa vez o oleiro, ele pegou uma porção de barro, e ele disse para ela: eu quero usar você, eu quero fazer de você algo de muito valor, eu quero colocar você em um lugar de destaque, um lugar de honra, mas para isso eu vou precisar te limpar, eu vou precisar te amassar, e depois te levar ao fogo, e também vou precisar te expor a uma alta temperatura, para que você fique bem firme. E perguntou ao barro: você aceita, barro? E o barro olhou para ele e disse: a sua ideia é muito boa, oleiro, mas eu vou ter mesmo que passar por todo esse processo? Sim, respondeu o oleiro. Então o barro disse para o oleiro: eu não quero. E o oleiro então pegou uma segunda porção de barro, e ele fez a mesma proposta para essa segunda porção de barro. Ele disse para esse barro: eu vou fazer de você um vaso de honra, eu vou colocar você num lugar de destaque, eu vou fazer na sua vida uma obra maravilhosa, mas para isso eu vou precisar expor você, eu vou precisar amassar você, eu vou precisar expor você ao fogo, expor você a uma alta temperatura. Você aceita? O oleiro disse para essa segunda porção de barro. E ela respondeu para ele: eu não quero, oleiro. E então esse oleiro, ele não desanimou, e ele pegou então uma terceira porção de barro, e ele fez essa mesma proposta a essa terceira porção de barro, e ele disse para ela: eu quero fazer de você um vaso de honra, eu quero fazer de você um vaso de destaque, eu quero colocar você numa posição de destaque, mas para isso eu vou precisar levá-lo ao esmagamento, eu vou precisar expor você a altas temperaturas, você vai precisar passar pelo fogo. E o barro disse para aquele oleiro: eu gostei. E ele disse para o oleiro: eu aceito, oleiro, mas eu aceito com uma condição, e a condição é que no momento mais difícil o Senhor não me abandone, o Senhor não me deixe sozinho. E o oleiro disse: está combinado, barro. E então o oleiro pegou aquela porção de barro e arrancou dela todas as impurezas. O oleiro então amassou aquela porção de barro e deixou aquela porção de barro moldável, e ele começou a construir aquele vaso e dar àquele vaso o formato que ele gostaria. E depois que ele fez isso, ele levou aquele vaso ao fogo, e ele expôs aquele vaso a uma alta temperatura, e aquele vaso foi se esquentando, a ponto de virar uma brasa. E quando ele estava em forma de brasa, gritando, a ponto de desistir, o oleiro foi até lá e o tirou de lá para fora, e derramou sobre ele um óleo fresco, e o transformou. E hoje é isso que o Senhor quer fazer. O Senhor disse: você veio à minha casa, você está na casa do oleiro. E a proposta de Deus é com você hoje, barro. Eu quero fazer com você, barro. Eu quero fazer de você um vaso de honra. Eu quero colocar você numa posição de destaque. Eu quero levar você a um lugar de honra. Mas para isso eu vou ter que te expor ao fogo. Mas para isso eu vou ter que te amassar. Para isso eu vou ter que arrancar de você todas as impurezas.
E o convite do oleiro para mim e para você nesta noite é esse. E eu quero nesta noite lançar um convite neste lugar, porque o oleiro está chamando homens e mulheres. E se você quer ser esse vaso de honra, eu quero que você se levante do seu lugar e venha até aqui à frente, porque o óleo do Senhor será derramado aqui hoje.